Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço que traz a oportunidade de uma conversa aprofundada e relevante para o Espírito Santo. E nesse caso, nosso tema de hoje se concentra em educação. Tema fundamental, base para todo o nosso desenvolvimento, e é sempre muito bom acolher esse tema aqui com pessoas de referência nessa área do Estado. E hoje nós vamos falar muito mais também sobre a questão da profissionalização, escolhas que estudantes têm a chance de, inclusive, fazerem para definir seu futuro profissional de qualificação e entender como o Espírito Santo, sim, tem suas referências na área de formação de profissionais, de mão de obra, o que faz com que todo o nosso Estado tenha relevância também nesse tema na hora de uma escolha tão sensível, como a gente vai entender ao longo deste programa, que já tem seu convidado aqui. Hoje participa então conosco do nosso Em Destaque, o presidente do SINEP, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, professor Moacir Leles, e é uma honra tê-lo conosco aqui mais uma vez nesse programa. Presidente, obrigado pela presença e bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Meus parabéns aí pelo seu programa Em Destaque. Quero agradecer à Rede Sim pelo convite e falar sobre educação é importantíssimo, né? Exato. Porque a educação é a base de tudo, né? E nós precisamos cada vez mais focar numa educação de qualidade e é isso que o Espírito Santo faz. Excelente. Quando a gente fala, né, de educação ser a base do desenvolvimento, não é apenas uma questão de força de expressão retórica, mas é justamente o que faz a gente embasar todo o nosso futuro em questões muito fortes e que trazem uma raiz, né, de qualidade no ensino aplicado ao Estado, aqui no Estado. Bem, mas para a gente então avançar na nossa discussão, já te adianto que uma programação que vai acontecer em breve em Vitória é o que vai reunir muito do que a gente pode, então, apresentar como potencialidade para quem está terminando uma fase estudantil muito importante, para depois ingressar numa outra também de tamanha relevância, que é o ensino superior. Professor, eu queria que o senhor explicasse, então, a chegada do terceiro Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã. Bom, Fábio, o SINEP, como entidade representativa da educação privada do Espírito Santo, ele tem algumas atividades ao longo do ano. E a primeira dela é essa que é o terceiro Fórum de Potencialidade do Amanhã, onde nós tratamos de educação, mas também das potencialidades que o nosso Estado tem, né? E aí nós convidamos pessoas de destaques, e principalmente capixabas que nasceram aqui, mas saíram daqui e fazem sucesso no Brasil e no mundo, né? Então, nós temos várias pessoas que foram convidadas para vir falar, né, sobre as profissões, né, porque nós estamos lidando, esse fórum ele é específico para alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Então, nessa fase, às vezes o jovem está indefinido. Qual a profissão a seguir, né? Eu vou estudar aqui no Espírito Santo ou eu vou sair do Espírito Santo? E aqui nós queremos mostrar que o Espírito Santo tem potencial igual a qualquer outro estado do país ou do mundo, né? Então, esse é o objetivo desse Fórum de Potencialidades. Que bom. E aí isso mostra, né, que nós estamos conectados com o que há de mais avançado, moderno, tanto em estrutura quanto em corpo docente, professor? Sim. Os resultados da educação do Espírito Santo, ela tem demonstrado que nós estamos no caminho certo. Recentemente, nós tivemos, numa visita em setembro do ano passado, uma visita à Coreia do Sul, onde nós visitamos 13 instituições de ensino, desde a educação infantil ao ensino superior, para ver o que eles fazem, porque a Coreia é referência a nível mundial, né? Então, essa visita tinha 25 mantenedores que foram conhecer o que a Coreia faz e o que nós podemos trazer para aqui, para o nosso estado. Até porque a cultura deles é uma e a nossa é outra, mas tem muitas coisas que nós podemos trazer.
Então, por isso que o nosso estado ele se destaca, está sempre entre os 3 primeiros colocados a nível Brasil. E esse destaque a gente é construído com o trabalho, né, obviamente, do Cinep, né, nos últimos anos aqui no estado, trazendo um vigor muito importante, né, para essa área educacional, como eu falei, não só apenas em estruturas, né, mas obviamente a gente pensa nos laboratórios, mas o próprio corpo docente, né, os professores que fazem com que essa aplicação aconteça de uma maneira tão efetiva e produtiva na área dos conhecimentos em que cada um atua. E o conjunto todo é que faz com que a gente avance tanto, né, professor? O Cinep, eu te dar uma referência do ano passado, né? Nós fizemos ao longo do ano, quer dizer, quando você conta assim ao longo do ano, 10 meses, porque o mês de janeiro é férias e o mês de dezembro também não se conta. Nós proporcionamos às nossas escolas 118 atividades. Se você dividir isso por 10, dá 18 por mês, divide por 4 semanas. Então, nós procuramos cobrir desde o porteiro, desde a secretaria, o diretor, o coordenador e para os alunos. Então, esse fórum de potencialidade, ele foi desenvolvido para dar chance aos nossos alunos de definir qual a melhor profissão ou o que mais se adequa à sua necessidade ou às suas expectativas. Excelente. Bem, lembrando que a gente deixa, inclusive, o caminho mais fácil para você acessar toda a programação, mas já te adianto, então, terceiro Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã acontece em Vitória no dia 25 de março, uma programação, inclusive, que tem convidados relevantes, a gente vai falar deles também. Mas antes, né, de falar, obviamente, de toda essa participação que está previsto para quem frequentar, né, o fórum, acho que é importante, né, professor, pegar até uma frase que o senhor já disse aí logo no começo, que é: quando se pensava em sair do Espírito Santo para ter a melhor formação, para alcançar um mercado profissional ou com uma abertura muito maior? Era uma realidade, décadas atrás, isso é muito conhecido e falado, mas justamente esse trabalho que a gente já entendeu, que o Cinep, então, foi um dos pilares fundamentais para acontecer no desenvolvimento, hoje, né, nós já temos, então, no Espírito Santo toda a base para que a sua formação seja a equivalente em outros tantos centros do Brasil. É isso, professor? Veja você, Fábio, nós começamos com essas missões educacionais em 2014. Então, nada vem por um acaso. Nós estamos em 2026. Esse ano, nós estamos indo para a Itália e para a Suíça. Por que a Itália? Porque na educação infantil, que é onde começa, né, a vida de um ser humano, né, você tem que ter uma base. E a Itália, ela, em matéria de educação infantil, ela está muito avançada. Então, veja que os nossos mantenedores, nós temos investido no capital humano, né, na infraestrutura, né, as tecnologias, na inovação em tecnologias. E com isso a gente começa a colher os resultados. E este fórum, Fábio, eu costumo dizer que a educação é uma só. Não importa se ela é privada ou pública, federal, estadual ou municipal. Esse fórum nós convidamos a Secretaria Estadual de Educação, vai estar lá com a quantidade de alunos, que bom. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque nós estamos, a nossa preocupação é de melhorar a educação do Espírito Santo como um todo, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo. E volto a dizer, vamos fazer 11 visitas, né, que é a missão. Então, já são 11 anos. Sim. Né? Só ficamos em 2020, que estava para ir para a China, tudo certo para ir para a China, e veio a pandemia. Né? Então, nós fazemos visita não só fora do país, como nós começamos aqui na América do Sul, com o Chile, depois nós fomos para a Europa, Portugal, depois Finlândia, Dinamarca, Singapura, né? Inglaterra, Polônia, Canadá, Israel. Tivemos Israel para ver o que é, e a última fomos à Coreia do Sul, mas fizemos 2 aqui, uma no Rio Grande do Sul
e outra em São Paulo, que as nossas escolas não deixam nada a desejar do que nós vimos lá fora. Excelente. Então, a população capixaba ela tem que ter orgulho dessa educação que nós estamos oferecendo para os nossos alunos. Para você ter uma ideia, o material didático que nós oferecemos para os nossos alunos é o melhor do mundo e, quiçá, o melhor do Brasil e, quiçá, do mundo. Né? Então, os resultados vêm e você colhe os resultados. Pois é, e é sobre resultados que a gente está aqui, inclusive, se debruçando para que você entenda a relevância, como eu falei logo no começo do programa, né, que é um programa relevante porque quem, né, acompanhou toda essa transformação como o professor Moacir Leles, né, através do Cinep, pode falar muito bem até pela participação que teve nessas missões internacionais que trazem para o Espírito Santo e adaptam até a nossa educação todos os modelos, né, e práticas para o ensino se desenvolver. Ou seja, é um trabalho de mais de década já, que a gente então entende a importância para que esses frutos sejam colhidos na área então do desenvolvimento do Espírito Santo, lembrando, como a gente disse, a base de todo o nosso crescimento do Espírito Santo, crescimento capixaba. E friso, sublinho, que não é apenas uma questão das escolas particulares. É um conjunto de fatores que levam também a uma integração nesse avanço nas escolas, então, municipais e estaduais, que são, né, junto com as particulares, professor, acho que o tripé de tudo que a gente está colhendo mesmo enquanto o Estado avançando, inclusive na área até econômica. Fábio, eu vejo que o nosso Estado tem evoluído muito. Né? Nosso Estado é um Estado pequeno, estamos assim, pressionados por Minas, Bahia, Rio de Janeiro, que é menor, mas São Paulo, que também não está a 1.000 quilômetros de distância, mas nós somos um Estado pujante, né? Um Estado que está mostrando o que é o Espírito Santo, que até então era o Estado, eu me lembro muito que eu ia a São Paulo, e quando falava Vitória, Vitória da Conquista, eu falei, não, é Vitória do Espírito Santo, as pessoas não conheciam, né? E hoje isso está mudando, porque uma das bases, um dos grandes pilares de sustentação desse Estado é a educação. E a gente tem que, inclusive, conhecer ainda mais como processos são feitos, como o Cinep então lidera, para poder defender que esse avanço seja ainda mais consistente. Então, na volta do nosso intervalo, a gente ainda fala mais sobre a programação do terceiro Fórum Educacional Potencialidades do Amanhã, para que você saiba tudo o que está sendo articulado para esse grande momento de congregação, com um foco muito especial, obviamente, ali para alunos do ensino médio, mas que deve ser, sim, já referência para todo um organismo aí, uma organização das nossas entidades lideradas, que lideram a nossa educação capixaba. Então, já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque, com você então aqui na tela da TV Sim SBT e retomando a nossa conversa com um convidado tão especial do nosso Momento do Em Destaque. Participa conosco e continua então nessa conversa, professor Moacir Leles, ele que é o presidente do Cinep, que é Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, trazendo para a gente inclusive um panorama, né, sobre a importância de como a educação do Espírito Santo se desenvolveu com muito trabalho nos últimos tempos, com uma liderança muito importante do Cinep, mas também em conjunto com as entidades que trazem, né, a educação com responsabilidade. No caso, quem tem essa responsabilidade, né, no âmbito municipal, os municípios, prefeituras e o governo do estado, aí no seu âmbito da rede estadual. Esse conjunto integrado, com avanços muito importantes, nos trouxeram a um ponto de desenvolvimento da educação reconhecidíssimo, inclusive pelos índices que são aí amplamente divulgados no âmbito nacional. E o professor até nos avalia aqui, né, em vários momentos, o conteúdo trazido para as escolas do Estado, independente, né, do seu setor público ou privado, está entre os mais avançados também até do mundo. Mas a gente está se concentrando hoje na conversa, né, para um convite de um evento muito importante que o Cinep promove agora, dia 25 de março, o terceiro Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã. Um foco muito importante para que os adolescentes, os alunos que estão no ensino médio consigam definir
rumos da sua vida profissional depois quando ingressam no ensino superior. Mas para que eles tenham muito claramente que o ensino superior no Espírito Santo, o ensino de maneira geral, ele tem todas as qualificações que os alunos procuram para o seu melhor desenvolvimento. Não precisa sair do estado, como a gente estava falando, nesse momento de desenvolvimento. Aqui, as instituições estão nesse mesmo patamar de desenvolvimento em outras grandes cidades brasileiras. Mas também, professor, retomando a conversa com o senhor, não é só uma questão apenas de ter essa noção de que o nosso ensino ele tem esse equilíbrio perante tantos outros lugares, mas que as profissões também começam a ficar cada vez mais numerosas. Não é só como na minha época, né, engenharias, né, alguma coisa ali na humanas, né, e vai para a área médica, né? Hoje o leque também no Espírito Santo é grande? Antigamente, Fábio, você tinha algumas profissões que eram destaque, né? Na área da saúde, medicina, direito, né? E hoje, essas profissões que nós temos hoje, provavelmente, algumas delas, daqui a 10 anos, nós não teremos. Né? Então, esse é o objetivo, e por isso que nós levamos pessoas, né, profissionais de alto nível, para poder falar para esses jovens quais são as profissões que daqui a 10 anos serão destaque. Né? Então você tem as profissões que a gente já conhece, mas tem muitas outras profissões que estão por vir. Então esse é o objetivo do terceiro Fórum Educacional de Potencialidade do Amanhã, que acontece lá no Espaço Patrick Ribeiro, no dia 25/3/2026, com o credenciamento a partir das 7h30, e vamos ter várias palestras, vários painéis para orientar esses jovens que estão hoje no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Que bom. Inclusive, o caminho mais fácil para você ter outras informações está aparecendo aí na tela também, para que então você vá direto no interesse aí da informação. Mas a gente discute aqui também sobre essas participações, né, tão importantes. Entre elas, né, há uma palestra prevista já com a Renata Perry, ela que é psicóloga pós-graduada em neuroaprendizagem, professor. Qual a importância de uma participação como essa, né, no fórum? Então, Fábio, hoje, às vezes, principalmente depois da pandemia, nós ficamos meio, o ser humano ficou meio, como se diz, meio perdido. E nós precisamos muito do psicólogo para orientação. Então, essa profissional, ela é uma profissional especializada na área para definição de carreiras. Então, por isso que nós estamos trazendo essa pessoa para falar para esses jovens, que lá deve ter mais de 1.000 jovens participando do evento. O próprio tema da palestra da Renata fala sobre como desenvolver a construção da identidade profissional e pessoal, né? O que ela vai elaborar muito bem para que todos tenham essa ciência, essa noção mesmo da importância do tema e, obviamente, como a partir dali sair transformado. Mas não é a única participação também não. A gente vai ter um capixaba muito relevante no mercado financeiro nacional conversando com quem estiver presente. Esperamos que você também esteja, né, professor? Trata-se do Rafael Furlanet, ele que tem uma liderança tão importante, né, na organização da XP, que é uma referência no mercado, como eu disse, não só brasileiro, mundial também. Né? Então, isso muito nos orgulha de ter um profissional tipo o Rafael Furlanet, né? Porque é um menino que saiu de São Gabriel da Palha, quer dizer, interior do estado, e hoje se destaca, como você falou, a nível nacional e internacionalmente, é um dos diretores da XP Investimento. Então, esse é o objetivo, mostrar para esses jovens que o Espírito Santo ele tem potencial. Às vezes você quer sair daqui para ir para outros lugares para cursar o ensino superior, e lá nesse evento nós vamos ter as nossas instituições de ensino mostrando o que elas têm a oferecer para esses jovens que irão ingressar
no ensino superior. Excelente. Então, isso é importantíssimo. E eu digo sempre, Fábio, é que nós temos aqui uma universidade única privada, né? Essa foi avaliada pelo MEC, na última avaliação, como a melhor instituição de ensino privado a nível de universidade do Brasil. Né? Aí, quando se chega centro universitário, nós temos o melhor centro universitário da região sudeste. Quando você chega assim, em faculdades isoladas, da top 10, que você tem quase 3 mil. Nossa. Entre as 10, você tem 2 instituições. Tem uma que está no top 5. Então, veja como que nós temos um potencial aqui nesse estado, sem a necessidade de ter que sair daqui para poder se preparar para o mercado de trabalho que é tão competitivo. Sim, e dentro disso ainda, professor, peço até que o senhor fale, é que não é só na Grande Vitória que nós temos, né? Antes, né, mesmo quem é morador do Espírito Santo tem que mudar para Vitória para poder, né, frequentar uma instituição, né, privada de ensino superior, seja universidade, centro universitário ou a própria faculdade. E hoje a gente tem isso no estado todo. Fábio, você me lembrou uma coisa. Nessa viagem para a Coreia, nós tínhamos uma diretora de uma escola de Jaguaré, um diretor de escola de Linhares, de Cachoeiro, de Guarapari. Então, nós envolvemos toda a educação do Espírito Santo. Não é só da Grande Vitória, porque tempos passados tudo se fazia na Grande Vitória. E hoje, nós como educadores, nós procuramos envolver toda a educação do Espírito Santo. Mas retomando aqui a programação do terceiro fórum ainda, né, com o professor Moacir Leles, que é o presidente do Cinep. Professor, a gente tem aqui ainda, dentro do que está previsto, um momento de interação, né, com os participantes entre o Guilherme Fonseca, que é professor de ele é pós-graduado em gestão escolar e fundador da Meta Soluções, junto com pessoas que lideram, inclusive, organizações econômicas do Estado, né? Estão aí na área econômica, como a Ana Luísa Azevedo, que é pós-graduada e tem aí agora à frente a Óticas Paris, que é uma marca forte no nosso mercado, e também o Enzo Colodete, ele aí representando os estudantes para uma conversa, acho que bem interativa, né? Mas você aí ainda não falou, nós vamos ter, né, vai estar lá falando, o diretor-presidente do Instituto Jones. Ah, sim. Pablo Lira. Pablo Lira, além de ser um professor altamente capacitado, mas ele tem as estatísticas do Estado. E estamos ainda atentos que você, então, seja um desses participantes, então, do terceiro Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã. É uma das programações do Cinep para o ano, como o professor falou, né? É o primeiro evento de 2026. Outros, inclusive, podem passar aqui pelo nosso em destaque, então não deixe de acompanhar, mas principalmente aí os endereços que a gente deixa do Cinep para você, então, ficar atento, né? Que é o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo. E aí, professor, tem um ponto, acho que muito importante, né? Até para que as pessoas entendam, sobre essa evolução da nossa educação e nesse trabalho que é contínuo, né? Falei do primeiro evento, mas outros vêm, porque a inovação e as tecnologias que não param. O senhor até chegou a citar que isso aparece muito nas missões. E como vocês têm ainda, né, uma programação aí para a Europa e trazer uma modelagem, ou pelo menos aquilo que se indica para o nosso desenvolvimento, muito disso em área tecnológica e de inovação pode aparecer também, né? Fábio, nessa viagem que nós fizemos para a Coreia, né, visitamos escolas assim, fora do nível. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção na Coreia, a educação lá é um programa de Estado, não é programa de governo. Outra coisa que nós precisamos de aproximar mais são as famílias, a participação das famílias. Me lembro, nós visitamos escola pública e escola privada. E em uma das escolas privadas lá, nós conversando lá com os diretores, com o diretor, um dos diretores, né? E ele disse o seguinte: para as famílias, os pais terem a participação da educação dos filhos,
na hora do almoço, como lá as escolas são todas em tempo integral, né? Na hora do almoço ele vem aqui para participar do almoço com o filho e serve o filho no almoço. Então vejo isso que nós precisamos de engajar mais as famílias na criação, na educação dos seus filhos. Com certeza. E daí você valorizar, então, tudo que é aplicado aqui no Estado, principalmente no caso do Sinep, representando as instituições particulares. Quando se pensar no ensino superior, a gente tem, então, universidades, centros, né, universitários e as faculdades. E quando você pensa em toda a formação também, aí, desde a creche, né, a gente tem esse acompanhamento até chegar justamente nesse ponto em que o fórum se concentra, como a gente falou ao longo desse programa, que acontece dia 25 de março, no Espaço Patrick Ribeiro. Para quem não liga o nome ao local, fica ali na entrada do aeroporto de Vitória, facinho então de chegar também para a sua frequência nesse e em tantos outros eventos que o Sinep ainda promoverá em 2026, mas aqui a gente estará atento com isso. Professor Moacir Leles, presidente do Sinep, muito obrigado aqui por tudo e parabéns pelo evento que está chegando. Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez essa oportunidade, à Rede Sim e a você por estar aqui no seu programa, né? E eu quero convidar a todas as instituições de ensino, né, que têm o ensino médio, para estarem participando desse evento. Esse evento foi idealizado pelas meninas lá do Sinep, por nós, para que tenhamos esses jovens lá nesse evento e que nós possamos dar um caminho, uma diretriz para eles. Excelente. Por isso que equipe, né, quando está bem afinada com o propósito, faz um evento de tamanha grandeza. O professor que está, obviamente, representando tanto dos trabalhos, né, que toda essa equipe do Sinep, então, lidera, pensa e aplica para que a nossa educação, repetindo, seja a base do nosso desenvolvimento. Presidente, obrigado mais uma vez. Tá? Eu gostaria só de finalizar dizendo o seguinte: o Sinep somos nós. Juntos seremos maiores e mais fortes. Que bom. E o nosso Espírito Santo se beneficiando, obviamente, desse trabalho. Então a gente agradece a você também que nos acompanhou nessa conversa. Obrigado pela sua audiência e não deixe de voltar no nosso próximo Em Destaque também. Obrigado e até a próxima.